Olá, sejam bem-vindos ao CFO Esclarece, a Odontologia em Podcast. Estamos aqui no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, diretamente do estúdio montado no estande do Conselho Federal de Odontologia. Eu sou Evaristo Volpato, diretor-tesoureiro do CFO, e nesse podcast vamos falar sobre a parceria entre o Conselho Federal de Odontologia, a APCD, Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas, ABCD, aqui no CIOSP. E temos como convidados o Dr. Juliano do Valle, presidente do Conselho Federal de Odontologia, Dr. Wilson Shediek, presidente da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, Dr. Silvio Sequeto, presidente da Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas. Eu quero passar a palavra então para o nosso querido Wilson Shediek, para ele dar as boas-vindas e iniciar essa nossa conversa. Eu quero cumprimentar os amigos e autoridades da odontologia aqui presentes, já mencionadas pelo Evaristo, dizer que é um prazer enorme estarmos aqui participando desse bate-papo, né, e esclarecermos algumas coisas para os nossos colegas. Oportunidade, quero também aproveitar já a oportunidade e cumprimentar a diretoria do Conselho Federal por essa iniciativa, dessa parceria com o CIOSP, de estar presente, trazendo informação e fazendo todo esse espetáculo que vocês estão fazendo aqui no CIOSP. Os nossos colegas estão super contentes, né, pela essa iniciativa e esperamos que isso se repita, né? Tudo que a gente pode fazer em benefício da categoria da odontologia, né, eu tenho certeza que será muito reconhecido pelos nossos colegas. Então, muito obrigado pelo convite. A gente é que agradece. Dr. Silvio. Bem, boa tarde, ou bom dia ainda, né? Agradecer aqui o convite do presidente do Conselho Federal de Odontologia, Dr. Juliano do Valle, o nosso Evaristo aqui, Dr. Evaristo. E é um convívio que só traz alegria para a gente, nesses momentos, a abordagem que nós temos muito claras em relação à odontologia, aos cirurgiões dentistas. Como disse o presidente Shediek, é uma parceria que nos orgulha, que nos traz crédito e que nós possamos estender esse compromisso, esse trabalho que venha beneficiar os nossos cirurgiões dentistas. Parabenizar o CFO, porque realmente deu um passo gigante à frente nessa parceria e nós estamos podendo compartilhar, usufruir de todo esse momento que a odontologia e os colegas vivem aqui. Muito obrigado, presidente. Muito bom, Dr. Juliano do Valle. Bom, quero dizer e aproveitar aqui para registrar a nossa satisfação em podermos estar presentes aqui na 40ª edição do CIOSP. Esse é o segundo ano consecutivo que o Conselho Federal participa do Congresso. A imagem do Conselho, logo após os congressos, ela sai muito fortalecida, porque aqui, sem nenhuma dúvida, é um momento de expor as nossas atividades, de expor o trabalho que o Conselho Federal tem realizado e os conselhos regionais de odontologia de todo o Brasil se fazem presentes aqui também nessa oportunidade. Então, para nós, essa parceria, ela é uma parceria totalmente exitosa. É um sucesso para o Conselho Federal, é um sucesso para os conselhos regionais e eu acredito que esse sucesso melhora ainda mais a odontologia brasileira, porque dá uma visão diferenciada do papel dos conselhos, do papel das associações, do papel das entidades, sempre trabalhando unidas em benefício da própria classe. Então eu não poderia deixar de registrar aqui a satisfação de poder estar presente e o agradecimento também por poder participar aqui junto com a APCD e a ABCD e todas as demais entidades, empresas que o segmento da odontologia, né, indústria, comércio,
rede de ensino, redes de clínicas, tudo isso tem aqui no CIOSP a maior vitrine de exposição da odontologia brasileira. Muito bom. O Dr. Juliano falou bem, né, a maior vitrine da odontologia brasileira, e eu ia justamente perguntar para o Chediek, para o Silvio, se vocês têm números a respeito dos participantes, das empresas, tudo que acontece aqui no CIOSP. Evaristo, eu vou te dar alguns números. Eu acabei de receber o número de ontem, porque isso é só no começo do dia hoje que a gente tem os números do dia anterior. Então, mas eu já vou dar o número de anteontem, de quarta-feira, que foi o primeiro dia. Certo. Porque normalmente quarta-feira é um dia ruim, meio de semana, mas para surpresa nossa, nós tivemos no primeiro dia exatamente isso sem repetição. Nós tivemos 19.387 congressistas. 19.387 congressistas, não é representante comercial, não é, esses são números de congressistas. Expositores, representante comercial, tal, esse não entra nessa numeração. Então, no primeiro dia, no segundo dia, ontem, nós tivemos 19.993 congressistas, que eu reputo um número excelente, né, para que nós estamos fazendo aí o segundo congresso em 6 meses. Sim. Nós fizemos no meio do ano, estamos fazendo um outro congresso agora. E nós tivemos, até agora, 89.778 inscritos no congresso. Né? Até ontem à noite. 89 mil inscritos. E esses inscritos, não é que nós não pudemos usar os dados do último congresso. Pela LGPD, nós tivemos que sair do zero nesse congresso. Então, esses 89.700 aí entraram no nosso site em 3 meses e fizeram inscrição. Então, e no dia ontem, só ontem nós tivemos 1.290 inscrições aqui na hora. Né? Então, esses números nos envaidece, né? nos deixa muito felizes, porque nós andamos na feira ontem, deu tempo de a gente dar uma voltinha na feira, e o elogio dos expositores, dos ministradores, a gente encontra os ministradores, só elogio para a feira. Então eu quero já ter a oportunidade de agradecer não só os parceiros, como o Conselho Federal, o Conselho Regional, a todos os expositores da feira, aos nossos... convém salientar que quem organiza o CIOSP é a PCD. Nós não temos uma empresa que faz isso, são os próprios funcionários, né, os nossos companheiros ali, né, todos diretores voluntários e os próprios funcionários da PCD que fazem o CIOSP. E se pensar que é uma estrutura sem medo de errar, de congresso, é o maior congresso do mundo. Eu não sei se o doutor Juliano, o Evaristo, conhece os congressos fora, mesmo os que são ditos como grandes, né? Show. Os alemães, os americanos, os japoneses que eu encontrei, nunca viram um congresso não só grande, como bonito como esse. Bonito, dá gosto de você ver na feira. E eu digo aqui que aqui é a Disneylândia do cirurgião dentista. Porque não é um CIOSP, um congresso de uma única especialidade. O que você quiser encontrar aqui, você encontra. Você quer encontrar ortodontia, harmonização, implante, o curso que você quiser, palestra, os expositores de todas as áreas, saúde pública, no nível federal, no nível estadual. Ou seja, aqui no Conselho você vai ouvir falar de ética, discussão das novas especialidades, né, de todos os processos. Então tem tudo da odontologia. Não conheço. E olha que nós, Silvio, o doutor Silvio sabe, nós visitamos os congressos maiores do mundo, não tem o que tem aqui. Então, o cirurgião dentista pode se orgulhar de ter a oportunidade, aqueles que não puderam vir esse ano, não percam o ano que vem, de estarem presentes aqui no CIOSP. E ele é o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, porque ele é feito em São Paulo, realizado em São Paulo, pela Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. Mas é um congresso que traz
participantes do Brasil inteiro e de boa parte do mundo também, né, Silvio? Sim, anteriormente a associação fazia o Congresso Paulista de Odontologia. E na era do Dr. Baldassi, um grupo de colegas acabavam viajando para o exterior para poder conhecer também como funcionavam os demais congressos. E nessas visitas acabamos internacionalizando o congresso, virando o CIOSP, Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, que hoje é respeitado no mundo. A gente que viaja, o nome CIOSP, na verdade, é o que brilha. Às vezes até não é em detrimento da PCD, da BCD, mas é marca registrada CIOSP, é marca conhecida CIOSP, é marca que é respeitada CIOSP. Então é evidente que a Associação Brasileira, como parceira, como apoio, como construída pela própria PCD, a BCD foi construída pela Associação Paulista, fundada por nós, para podermos juntos trazermos tudo isso que nós vivemos aqui. E com a chegada mais próxima do Conselho Federal, de uma certa forma, isso ampliou, não, inclusive para a Associação Brasileira, porque nós começamos a conviver com os 26 estados da federação, os diretores, os conselheiros, os presidentes regionais. Isso encantou a gente, porque entendemos que, somando, nós vamos conseguir muita coisa. Então, o Congresso, como disse o Chediek, nessa atitude de inscrição, é um ato voluntário do colega. Ele tem que entrar para fazer a sua adesão. Ele se propõe a querer estar aqui, a participar. Então, não é uma máquina que manda pronta a inscrição. É o desejo, eu vou entrar no sistema, eu quero pelo menos ter meu nome ali como inscrito no maior congresso de odontologia. Considero também que seja sem arrogância, sem falta de respeito a nada. É o maior do mundo, sim. Não em termos comerciais de feira, mas em presença de cirurgiões dentistas, tenho uma absoluta certeza. Eu, como aqui hoje é um bate-papo mesmo das entidades, né, sobre o Congresso, eu não poderia jamais deixar de fazer um registro que me veio à cabeça agora, quando você fala do maior congresso do mundo, e nada mais justo do que o lema que a gente adotou para o Conselho Federal nos últimos anos, de termos no Brasil a maior e melhor odontologia do mundo, corrobora agora com o nosso lema o fato que já é conhecido de quase todos, do Congresso de São Paulo, do CIOSP, ser o maior congresso de odontologia também do mundo. Então eu acho que o nosso pensamento, ainda que fora assim, não ao mesmo tempo, não simultâneo, mas todos pensam a mesma coisa. A nossa odontologia é referência sim para o mundo inteiro. E não foi combinado, né, presidente? Não foi nada combinado. Não foi nada combinado, então, né? Silvio, foi espontâneo da parte do Conselho se manifestar e entender tudo isso daí. Obrigado. Perfeito. Quando o doutor Silvio estava falando, eu me lembrei até, pedi desculpa, eu agradeci a vocês, as empresas, aos nossos colaboradores que fazem o CIOSP, e tem que agradecer também aos professores, ministradores que vêm aqui, e vou dizer graciosamente, a ministrar cursos, a ministrar palestras, renomados professores que vêm, porque também nós não estamos cobrando para assistir dos congressistas os cursos e as palestras, a adesão, seja ele sócio ou não da PCD, da BCD. Mas então esses professores, não só do Brasil, como do exterior, e os congressistas que vêm aqui, e ontem a gente às vezes não imagina, né? Nós fizemos as pesquisas, tinha gente de todo o estado, a gente sabe. Mas ontem eu encontrei uma colega de turma que é do Amapá, dá aula em Macapá, numa faculdade lá. E ela estava me dizendo, eu encontrei com 12 alunos meus da graduação lá, aqui me mostrou a foto, encontrou por acaso, porque ela sempre fala, vocês devem frequentar congresso. Então deve ter mais. Ela me falou, eu já encontrei 12, me mostrou foto, tirei foto aqui no corredor,
alunos de graduação de Macapá. Né? Então, o Brasil inteiro, na América Latina, os vendedores falam, o que é? Mudou a língua aqui? Virou espanhol aqui? De congressistas da América Latina que vêm não só fazer palestras e cursos, como fazer compra. Porque a indústria brasileira, no setor odontológico, ela é respeitadíssima e ela é muito grande. Ela é espetacular. Eu digo que o brasileiro sempre fala, isso aqui é bom porque é importado. Não dá valor para a indústria nacional e ela é muito representativa. Basta ver a feira que nós temos aí. Sim. Verdade, verdade. E o Conselho Federal de Odontologia presente nesse espaço é uma oportunidade também de apresentar para os inscritos tudo o que está sendo feito e de se apresentar, né? Todos os congressistas que estão presentes aqui, eles têm livre acesso ao estande do Conselho, eles podem tirar dúvidas, podem assistir as palestras na arena, podem conhecer a diretoria, os conselheiros regionais e conselheiros federais. Como foi a ideia dessa participação e que benefício isso traz para o inscrito também, Juliano? Bom, como a gente vinha planejando uma aproximação maior do profissional com a entidade, o Conselho Federal que representa, a gente viu uma oportunidade de fazer essa aproximação no Congresso, no CIOSP, devido aos números, né, a participação disso. Então aqui a gente vem para cá para mostrar o que o Conselho tem feito. O Conselho tem passado por uma transformação até de cultural, né, deixando de ser um conselho extremamente cartorial para ser um conselho mais próximo do profissional, ouvindo ali os anseios, as demandas, ouvindo ali quais são as necessidades da classe odontológica e tentando corresponder a isso da melhor forma possível, né? Buscando alternativas para amenizar os problemas que ainda temos. O Conselho tem atuado em várias frentes, não só na frente, na área que é intimamente ligado à legislação, que é a fiscalização do exercício profissional. Mas nós temos atuado também na área do ensino, né, junto ao MEC, buscando uma melhoria do ensino odontológico, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Nós temos lutado no Congresso Nacional por melhoria salarial também para os profissionais. E aí eu registro que às vezes somos mal interpretados porque esse não é o nosso papel na lei, mas é o nosso papel como entidade maior da odontologia brasileira e aí trabalhando em conjunto. O que a gente tem feito, e a prova está aqui nessa parceria aqui no CIOSP, é fazer parcerias com as entidades, sempre buscando benefícios para a classe odontológica. E aí a gente vai trabalhando, vai aumentando a área de atuação do Conselho Federal e aumentando também as pessoas, as entidades, as empresas, os governos que caminham nesse mesmo sentido. Eu tenho certeza que todos têm muito a contribuir nessa transformação da odontologia. A gente tem visto e tem ouvido da classe um bom momento da odontologia brasileira, em que pese a gente tenha saído recentemente de um problema mundial, que afetou muito a odontologia, afetou tudo no mundo, mas a odontologia saiu ainda mais fortalecida pela capacidade de contribuir com a saúde pública. Então, o cirurgião dentista saiu daquele patamar de apenas cirurgião dentista para mais um integrante da equipe de saúde pública no mundo. Então, nós temos aí registros da atuação do cirurgião dentista durante a pandemia nos hospitais, no combate à pandemia, que fez com que a classe passasse a ser vista com outros olhos. Então, nós temos que aproveitar
essa visibilidade para levar mais ainda, para elevar mais ainda a nossa condição privilegiada de profissional de saúde. Presidente, eu estava aqui observando e pensando aqui, essa parceria, na verdade, o que me chama a atenção desde o congresso passado, em que nós firmamos a primeira, é o acesso que o cirurgião dentista hoje, ele não precisa ir a Brasília para conhecer o conselho, ele não precisa ter nada. O conselho veio até ele, o conselho chegou até ele. Deixou de ser um compromisso só financeiro, de pagar, coisa nesse sentido. Eu, esse ano, completei os meus 70 anos de idade e fui remido pelo conselho. E para mim, durante todo esse período em que paguei, 45 anos de profissão, era um compromisso moral, correto. Não era um gasto, não era um imposto. Era um investimento que nós acreditávamos que o Conselho pudesse trazer como retorno. Então, o que me chama a atenção, repito, foi nós vamos até vocês, o Conselho vai até vocês, nós vamos abrir as portas, porque aqui não tem mistério, aqui não tem segredo. O Conselho Federal é do cirurgião dentista. Você contribui? Claro. Precisa? Claro. Mas ele está próximo, ele está perto, ele é acessível hoje. Mas, doutor Silvio, só para fortalecer isso que você está dizendo, é o que o doutor Juliano disse, ele deixou de ser um cartório, né? O cartório não vai a ninguém. Sim. Você que tem que ir lá registrar seu filho nasceu, mas você que tem que ir lá no cartório para registrar. Você tem que... Então, o que eu entendo que existia ainda, não, existe, quer dizer, existe ainda na nossa categoria uma desinformação. Perfeito. O colega sai da faculdade desinformado. Tem faculdade que até o professor não sabe qual é a função do conselho. E aí diz a ele que ele deturpa a função do conselho. E aí ele fica esperando alguma coisa que o conselho não pode fazer por lei. O conselho só pode fazer, como o doutor Jean disse, aquilo que a lei manda. Fora isso, todos nós temos que fazer um trabalho pela valorização da odontologia, seja conselho ou não seja conselho. Agora, fazer papel de sindicato, o conselho não pode. Sim. E aí as pessoas, às vezes os colegas desinformados, ficam esperando do conselho que vai dar lá um santinho para ele, que vai dar uma agenda para ele, que vai dar uma caneta para ele, que vai dar... Não, o conselho não pode fazer isso, né? Então eu acho que o que abre aqui é uma oportunidade de informação. E com a tecnologia, antigamente a gente tinha um jornal na PCD. Então esperava chegar o jornal para você ver qual era a notícia. Um por mês. Né? Hoje, o nosso colega lá do Amazonas, o nosso colega lá do Amapá, que eu acabei de falar, ele está acompanhando, né, direto o que está acontecendo aqui, direto a informação. Você está passando para ele uma informação instantânea, ao passo que ele esperaria chegar o jornal, aí o correio não entregava, o endereço estava errado, ele ficava praticamente acéfalo, ele não sabia nada. Quer dizer, esse é o grande trunfo quando a gente abre para todo tipo de assunto, é sempre no intuito de trazer informação ao colega. Inclusive, presidente Chediek, não é só no Brasil, não. Nós temos o pessoal da Argentina que já está publicando, do México, de Portugal, a presença, enfim, estão explorando o nosso congresso, levando muita coisa para os colegas dos outros países. Convém salientar que, além dos congressistas, nós tivemos uma presença aí, só nesse ano, com tudo que aconteceu, da Associação Mexicana, presente com a sua diretoria, a Associação da Indústria Mexicana, presidente, está aqui, as 3 entidades da odontologia da Argentina, né? Da Argentina estão aqui com as suas diretorias. A Ordem dos Médicos Dentistas de Portugal também presente aqui. Então, isso só demonstra tudo aquilo que já foi falado aqui. E eles sempre vieram aqui, América Latina, Portugal, para ver o que a gente fazia aqui para copiar lá. E nós sempre abrimos as portas, olha, estamos fazendo isso, estamos fazendo isso, assim como também a gente vai nos outros congressos
para aprender, para ver o que eles estão fazendo de positivo para trazer para o nosso Congresso. E a presença de congressistas de outros países, de empresas de outros países aqui no Brasil, acaba reforçando a importância que a odontologia brasileira tem no contexto da América Latina e do mundo, e que vem ao encontro de uma iniciativa agora do Conselho Federal de Odontologia, né, Juliano? Da internacionalização. Eu vou voltar um pouquinho antes no tema anterior para falar sobre informação. É muito importante esse canal de comunicação que nós temos aumentado a cada dia, e aqui eu quero parabenizar, né, o Conselho Federal, eu como presidente, mas várias das iniciativas partem da diretoria, parte do corpo técnico, dos colaboradores, e a iniciativa desse espaço aqui do podcast, das nossas redes sociais, né, das nossas iniciativas até como conselho. E aí eu digo, nossa rede social hoje já conta com mais de 100 mil inscritos nos nossos canais, né? Então a gente já consegue ter uma abrangência e um alcance maior na classe quando realizamos qualquer atividade. Nós lançamos recentemente o CFO-ID, que é a carteira de identidade virtual. É só você baixar o aplicativo do Conselho Federal, fazer o registro, você vai ter uma cédula de identidade virtual, assim como já é a CNH, já é a carteira de algumas outras profissões. Essa é uma carteira digital sem nenhum custo para o profissional e que tem validade em todo o território nacional, com o QR Code que é validado e tudo. E isso também é um grande sucesso que a gente trouxe aqui para a feira. Já são mais de 100 mil carteiras emitidas, né? Já são mais de 100 mil aplicativos baixados no celular dos profissionais e que vai nos possibilitar reforçar ainda mais essa comunicação. Então, são iniciativas que 100 mil é um número expressivo, mas ainda podemos aumentar muito mais, tendo em vista que já somos mais de 380 mil cirurgiões dentistas, né? E mais uns 200 mil profissionais técnicos e auxiliares em todo o Brasil. Então nós temos potencial para ampliar muito esse número e esse acesso a toda a classe odontológica. Agora, falando da internacionalização, eu acho que a câmera ali deve estar pegando o brilho nos meus olhos, porque é um sonho que a gente vem sonhando já há alguns anos, e nós estamos avançando cada dia um pouco de levar, né, para todo o mundo o que nós temos de melhor na odontologia brasileira. A nossa indústria de equipamentos, de materiais, de insumos relacionados à odontologia já tem esse reconhecimento internacional muito forte. Os nossos professores que fazem sucesso fora do Brasil também já têm esse reconhecimento internacional muito forte. Os nossos profissionais, quando participam de qualquer atividade internacional, também têm um reconhecimento. A nossa formação, né, nas escolas também, algumas têm esse reconhecimento. Então a gente tem lutado e trabalhado para fortalecer essa imagem do profissional brasileiro no exterior. E aí, um dos nossos jargões que a gente sempre fala é que nós vamos passar a mandar, a exportar o que a odontologia tem de melhor, que é o cirurgião dentista brasileiro. Então, eu espero que com as próximas ações, como você disse, o CIOSP é uma marca registrada internacional, reconhecida, muito forte, e a gente está aqui já é também um primeiro passo para a gente poder começar a participar de outros eventos internacionais e divulgar o nosso cirurgião dentista, os nossos profissionais brasileiros. Então, nós estamos construindo essa agenda positiva, né, com os países internacionalizando, e a gente espera, com muita esperança mesmo, que chegaremos ao final dessa nossa gestão com um panorama bem mais claro dessa internacionalização. Muito bom, muito bom. Inclusive,
a Associação Brasileira se coloca à disposição nesse trabalho, porque a gente acaba, junto com o presidente Chediek, saindo do país aí também, para os congressos aqui da México, Nova York, Argentina, enfim, e outros países. Recuamos um pouquinho em relação à Associação Dental Americana, a ADA, porque realmente ela está num processo de reestruturação. Tivemos já em Chicago, nós já rodamos um pouco aí, inclusive através da própria Federação Dentária Internacional, FDI, que nós participamos por um bom período, e eu acredito que futuramente talvez a gente consiga reativar também essa parceria, e nós conhecemos muita coisa do que acontece aí nos congressos, inclusive Dubai e outros aí, que nós, na China, em Pequim, Hong Kong, então vários lugares que nós estivemos, e a gente conheceu a estrutura, por isso que a gente pode falar que dá para trabalhar, temos essa capacidade, e o cirurgião dentista realmente, ele é capacitado brasileiro. Com certeza, a nossa vivência nos mostra isso. É porque, além da nossa indústria é muito boa, mas tem tecnologia que a gente tem que buscar lá fora. Empresas, para que a gente possa trazer empresas de ponta dentro do CIOSP. Né? Então, a gente vai nesses congressos, vai no Congresso da IDES, Congresso da Feira da IDES, que é a maior do mundo, que é em Colônia, na Alemanha, porque lá está um mundo da indústria odontológica. Né? Então, tem coisa que vai demorar para chegar aqui. Então, a gente pede para tentar trazer essas empresas para que seja mostrada ao cirurgião dentista brasileiro, porque nós temos uma distância muito grande, é muito heterogênea a nossa categoria. Nós temos aquele dentista top e tem aquele que não consegue comprar aquele equipamento. Então, aqui ele vai encontrar de tudo. E ele tem que encontrar aqui também o que tem de mais novo. Né? Assim como na medicina, hoje você tem aí, antigamente quem falava em ressonância, você fazia uma ressonância só se pedia em último caso. Hoje não, hoje o médico fala para você ressonância disso, ressonância daquilo. Então, isso passou já a ser incorporado no dia a dia dele. É como na odontologia. O implante hoje, fazer uma tomografia. Antigamente, pegar uma periapical e fazer um implante. Né? Hoje, com a tecnologia, ele tem muito mais segurança e o paciente muito mais seguro com a tecnologia que chegou para a nossa categoria. Nosso tempo está chegando ao fim. Eu vou passar a palavra para vocês darem seus últimos agradecimentos e aí a gente vai encerrar o nosso podcast de hoje. Bom, voltando a agradecer ao presidente Juliano, ao Evaristo pelo convite e também não perdendo de vista que essa parceria ampliou o número de colegas que vieram para o CIOSP. Nós não podemos deixar de reconhecer isso daí, agradecer através da Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas. Presidente, e eu tenho certeza que para 2024, nessa arena maravilhosa, em que os colegas viajam, participam, se entendem, aprendem, é fundamental. Então fica aqui o agradecimento da Associação Brasileira por essa parceria, por essa amizade, pela melhora do nosso relacionamento. Muito obrigado. Eu quero também agradecer essa parceria que foi feita e dizer também, pedir aos nossos colegas que entendam às vezes algumas posturas as tentativas que a gente faz de acertar. Quando nós fazemos, é como quem vai ao estádio. Se você quiser uma cadeira cativa, chegar em cima da hora, você vai pagar por isso. Né? Mas tem que dar oportunidade daquele que não consegue pagar por isso, para ele também poder assistir o jogo. Né? Então tem um ingresso mais barato para ele. E o que nós estamos aqui tentando dentro do nosso congresso é chegar nesse denominador para que assim, nós vamos ter um curso X para o Bambambam, não sei o quê, que é o cara fica caro para trazer não sei da onde e tal. Ele vai pagar, então ele vai ter que pagar por isso. Mas eu tenho que dar oportunidade para aquele colega que não consegue pagar esse curso, que tem dificuldade para passar esse curso, que ele tem dificuldade até de ficar sócio, né? Então, essa parceria
possibilita que a gente possa atender esses nossos colegas que não teriam acesso, os colegas só de rede pública, que a gente faz aqui um estímulo para que as prefeituras, para que os governos contratem e façam da saúde bucal um instrumento de melhoria da saúde geral do paciente. Não existe saúde sem saúde bucal. Então, por isso que nós trazemos também aqui essa saúde pública, para que a gente possa estimular esse colega que está nos assistindo a participar da sua entidade de classe, seja ela qual for. Verdade. Uma entidade séria, participe da tua entidade de classe. Quer ser candidato, vai fazer parte de uma diretoria, né? Dê apoio para as iniciativas do conselho, porque só reclamar é fácil, né? No estádio ficar jogando pedra lá no bandeirinha, jogar pedra no jogador. Não, vai participar, vai auxiliar o clube, vem auxiliar a associação, fortaleça a tua entidade, fortaleça a nossa categoria. Então, Juliano, Evaristo, mais uma vez, o agradecimento não só a vocês, como a todos os diretorias do Conselho Federal e aos 27 regionais. Muito obrigado. E eu quero devolver na mesma intensidade, ou talvez até maior ainda, o nosso agradecimento. Conselho Federal, os conselhos regionais, tem duas falas que eu sempre faço questão de dizer, que para mim me marcam muito. Essa parceria que a gente fez agora, nós estamos aprendendo muito mais do que nós estamos contribuindo com a odontologia. Eu digo, e eu registrei várias vezes já, que vocês têm mais, as associações já têm mais de 100 anos de existência e os conselhos pouco mais de 50. Então nós estamos aprendendo com as associações. E agora também entrando aí nas participações em congressos, vocês já estão na 40ª edição do CIOSP e nós estamos ainda só no 2º, né? Então, o meu agradecimento por toda essa experiência que vocês transferem para os conselhos, eu quero registrar aqui. E também quero fazer um registro de agradecimento em nome de toda a classe odontológica brasileira pela construção que nós conseguimos fazer e a disposição das associações APCD e ABCD a partir do primeiro ano que o Conselho veio para o Congresso, ter sido possível fazer a adesão e a participação em todos os cursos de forma gratuita ao cirurgião dentista. Então eu sei que essa parte, ela não envolve financeiro, ela não envolve benefício ou não envolve nada nem para as entidades nem para o Conselho. Eu sei que isso foi uma construção e uma disponibilidade, um despreendimento das associações. Então, fica para vocês aqui o meu muito obrigado por tudo isso que tem sido feito para a odontologia brasileira. Valeu, agradecer o Evaristo. Excelente, também. Excelente. Então, no podcast de hoje, nós falamos sobre essa parceria, essa integração entre o Conselho Federal de Odontologia, Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas e, em nome do Conselho Federal de Odontologia, eu agradeço a participação dos presidentes Juliano do Vale, presidente Wilson Shediek, presidente Silvio Sequeto. E obrigado a vocês por nos acompanhar até aqui nessa iniciativa inovadora do Conselho Federal de Odontologia. Gostou do tema desse podcast? Então divulgue em suas redes sociais, compartilhe o link desse podcast com seus amigos. CFO Esclarece, a odontologia em podcast. Muito bom.